Bem-vindos a mais um debate-papo, aquela conversa agradável entre amigos, sempre de temas relevantes e se falando de uma forma edificante. Hoje nós teremos a presença do apóstolo Galhardo, de um amigo nosso, e estaremos conversando com ele. Estamos somente esperando que ele possa estar entrando para convidá-lo a fazer parte desta conversa, desse debate-papo especial com o Galhardo. Daqui a pouco ele deverá estar entrando aqui. Já entrou, agora eu vou convidá-lo a participar conosco, esperando ele aceitar o convite e daremos início ao nosso debate. Opa, já entrou aí. Estou aqui, Aloysio. Maravilha, maravilha. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certinho. Vivendo esse ano aí, esse ano singular, né? Esse é o ano diferente de qualquer ano. Mas eu louvo a Deus pelo seguinte, nós estamos vivos. Nós estamos passando por esse ano, né? Estamos passando por ele. E ele passou pela gente, mas nós também estamos passando por ele. Já estamos quase no final dele. Galhardo, se apresenta um pouco quem você é, o ministério, a família. Então, né? Eu tenho um ministério aqui próximo ao lote 15, em Belfor Roxo. A gente completou agora, 15 de outubro, 14 anos. É um ministério independente, né? Sou casado com a Luciana, que também é nossa pastora, né? Tenho 3 filhos, tenho o Henrique com 24, o Carlos Alexandre com 21 e a Ana Carolina com 20. Graças a Deus, uma família abençoada, os filhos crescidos, né? Tem sido assim um ministério de muito desafio. Glória a Deus. E você está para se mudar, né? Você mesmo falou comigo que tá para se mudar agora. Um sonho há muito tempo e agora realizado. Eu moro aqui já há 16 anos, né? A casa é própria, é uma casa grande, uma casa muito boa, espaçosa. Só o terreno que não é tão espaçoso, né? Eu sou do interior, né, cara? Eu nasci no interior do estado do Rio, né? Norte Fluminense. Um lugarzinho bem pequenininho, roça mesmo. Embora não tenha crescido lá, né? Meus pais se mudaram aqui para o Rio, ainda era bebê. Mas sempre vindo, né? Eu sempre gostei muito dessa área rural, do campo. Enfim, né? Eu gosto de mato. Eu estou na cidade, mas o meu coração é muito voltado assim para... Interessante. E aí a gente começou a trabalhar, porque nós abrimos uma empresa esse ano, né? A Luciana mais o Carlos Alexandre, uma browneria. A princípio começamos com delivery, né? Mas graças a Deus tem crescido. E a gente estabeleceu um polo de vendas ali em Santa Cruz da Serra. Minha irmã já mora lá, mas meu cunhado, né? E é uma região com muito verde, muita cachoeira. Ainda é uma área bem rural, né? Tranquila. O ar é muito puro, porque aqui onde eu moro está bem ligado assim à área de escapamento das chaminés, das torres da refinaria de Caxias, né? E lá não, a gente não tem fábrica, não tem indústria, são só residências, comércio local. E aí surgiu a oportunidade de nós irmos para lá, uma casa grande, com um terreno bem grande, tem pé de jaca, tem jabuticaba, tem um córrego que passa bem à frente da rua assim. Um lugar maravilhoso, cara. E eu estou mudando agora até o dia 23, no máximo até o 24, estou mudando. Que maravilha, que maravilha. Sabe que o pastor Carlos Velar, ele fala uma coisa, que nós temos muito mais liberdade de procurar a Deus, de sentir até a presença de Deus, no meio da natureza, do que no meio da selva de pedra, digamos assim. Porque o homem foi feito para isso. A gente vê, Deus plantou o homem num jardim, né? Será? Você sente assim? Você sente assim, mais facilidade e tudo? Sinto. A gente estava lá sábado, né? Dando lá uma geral, preparando lá o terreno, né?
eu quero gramar o terreno. Enfim, tem até galinheiro lá já prontinho, vou criar Que galinha. isso? Vou plantar, cara. Vou plantar, vou gramar o terreno todo, vou fazer jardim, que eu gosto muito, né? Aí, quando foi à tarde, começou a virar o tempo, começou a preparar para chover sábado. Aí, quando o vento bateu, tem um terreno do lado muito grande, né, vazio, cheio de palmeiras, com muitas árvores. O vento bateu naquelas palmeiras, que as folhas começaram a fazer barulho, cara. Fechei meus olhos assim, ó. É algo sobrenatural, muito bom. Com certeza eu concordo aí com o pastor. É um lugar propício para isso. Você fica muito em contato com a natureza. É muito. Eu gosto muito. É uma maravilha, realmente, de ter essa experiência. E Galhardo, você está aí nessa região, no trabalho, a igreja se desenvolve, que vocês têm um testemunho até da construção da igreja, né, de como todas as coisas foram chegando, foram sendo feitas, e hoje você tem uma igreja de um tamanho considerável, né, um templo de bom tamanho aí nessa região. Então, conta um pouco de como foi essa experiência de se iniciar uma obra assim e de poder ver a mão de Deus suprindo em tudo. Pois é, né? A gente estava vivendo aqui o avivamento, né? Eu saí de uma convenção, muitos anos, né, ligado a essa convenção, fiz seminário por ela, pastoreava também uma igreja pertencente a ela. E aí veio o avivamento, né? Do nada, começou a algo novo de Deus, a gente buscava, orava para isso. Nós tínhamos na igreja a prática de todas as sextas-feiras ter uma vigília, onde nós orávamos de 8 até meia-noite, oração mesmo, né? Louvor e adoração. Sim. E aí começaram a acontecer algumas coisas diferentes, que a gente começou a perceber, alguns moveres de Deus. E, infelizmente, essa convenção não permitiu que a gente continuasse. E eu organizei e comecei o ministério. Só que o desafio é que a gente tem que começar do zero, né? Deixar uma propriedade grande, um tempo... Sim, sim. Mas então, só te interrompendo, você agiu de uma forma ética. Deixou tudo com a convenção e reiniciou tudo. Sim, eu comecei do zero. Inclusive, assim, eu não usei nada de dinheiro, de finanças, do que era as entradas daquele movimento, daquela igreja, para que eu adquirisse a nova propriedade, né? O que aconteceu Claro. foi que os membros que estavam comigo, que já estavam disponibilizando para sair também, eles começaram a ofertar para aqui, o movimento, que eram as entradas para manter a propriedade que nós estávamos, né? Conta de luz, essas coisas pertinentes ao tempo que estávamos, e um grupo, inclusive, de amigos, né? Eu tive experiências, por exemplo, quando surgiu a propriedade, quando Deus falou que era para eu sair, eu vivia muito tempo, porque estava num culto lá na igreja, pregando, ministrando um culto muito, muito bom, muito poderoso, e uma irmã da igreja disse que ouviu uma voz, e falava, para o que você está juntando esse dinheiro nas duas contas de poupança que você tem? Ela disse que ouviu aquela coisa. Olhou para o lado assim para ver se era algum irmão, a igreja estava muito cheia, para ver se alguém estava falando com ela, e ela disse que não foi ninguém. Aí ela respondeu, entendeu que era de Deus e respondeu. Ela disse, o senhor sabe que os meus pais já são idosos, então eu guardo esse dinheiro para o sepultamento deles. Quando ela falou isso, ela deu testemunho no mesmo instante, lá eu deixei ela falar, ela disse que Deus falou para ela assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus, eu cuido dos teus vivos e cuido dos teus mortos. Pega esse dinheiro das duas contas e dá para o meu filho, porque ele vai comprar uma propriedade. E aí ela chegou ao altar chorando, nervosa, tremendo. Uma experiência forte. Pastor, eu preciso falar com o senhor, eu preciso dar um testemunho. Eu falei, o que aconteceu? Ela me contou, eu falei, fala. Aí ela falou. E ela pegou e ofertou. E aí eu tenho um amigo meu, né, que ele já estava com o Ministério Independente, e aí o tesoureiro dele chegou e falou assim, que bênção, pastor. Nós tivemos uma boa entrada, era uma quarta-feira, um culto bem assim, com pouca frequência. Tivemos uma entrada boa, inclusive tivemos um cheque de oferta de valor de R$5.000. Aí ele, que bênção, vai dar para pagar nossas contas. Quando ele pegou o cheque e falou isso, Deus falou com ele, esse cheque não é para você. Aí ele, como assim não é para mim? Esse cheque você vai ofertar para o Galhardo, porque ele vai comprar uma propriedade e ele precisa dessa oferta.
Aí ele me ligou, Glória a Deus. Galhardo, acabei de perder R$ 5.000 para você. Aí um outro amigo meu me ligou e falou assim, Galhardo, eu quero que você venha pregar aqui no dia tal. A gente tem um culto aqui muito bom, eu quero que você pregue. Mas eu quero que você venha pregar. E a pregação, na verdade, é uma desculpa para você vir aqui. Porque eu e a igreja decidimos que nós vamos ofertar 5.000 para a sua nova obra. Glória a Deus. Aí tinha um empresário que eu tinha ganhado para Jesus aqui na época, né? E ele tinha sido roubado. O carro dele, ele veio num culto de quarta-feira. A primeira vez que ele veio no culto de quarta-feira, quando ele estava indo embora, ele foi roubado. Roubaram um Palio Siena dele muito novo. E ele disse assim, olha, que isso? Quando o seguro me pagar, eu vou ofertar parte do seguro para a obra que o senhor vai começar. Aí, ok. E ele trabalhava num ramo de elétrica, a empresa dele faz essas centrais elétricas para shopping, inclusive no shopping, Nova América, esses empreendimentos, todos a empresa dele que prepararam essas centrais elétricas. E ele estava concorrendo numa licitação para aqueles 21 prédios do PAN, ali na chegada da Barra. E ele disse assim, olha, o empreiteiro me disse que eles pretendem fazer assim, blocos de 7 prédios, depois 7 prédios e mais 7 prédios, porque são 21 prédios. Né? E à medida que eu for recebendo e for ganhando a licitação e fazendo, eu vou ofertar para a nova propriedade do senhor, onde o senhor vai começar o ministério novo. Só que, de uma maneira sobrenatural, a empreiteira não deu 777. Fechou com ele de uma vez só os 21 prédios. Glória a Deus. Ele me ofertou R$10.500. E assim, Glória a Deus. Assim a gente foi vivendo, né? E começamos, eu contratei uma empresa de estrutura pré-moldada para a gente fazer um galpão. Meu galpão tem 15 por 50, né? 15 por 40. Grande. Um espaço que, segundo a medição, caberia até 1.000 pessoas em pé. Um evento assim de massa. E aí, quando a gente começou a obra, quando o molde veio, começou a ficar as estacas e tudo mais, eu estava aqui no comércio próximo, no lote 15, estava minha mãe, irmã e a Luciana na loja de roupa feminina. Eu fiquei dentro do carro, né? Santana. Então, Santana é um carro bem baixo, né? Você fica bem escondidinho dele, né? Eu estava ali quietinho, do nada passou um conhecido meu que também trabalha com uma empresa, né? E ele me viu. Aí ele falou assim, Pastor Galhardo, o que você está fazendo aqui? Ele fala bem assim, né? Trabalha. Eu estou aqui aguardando minha mãe, minha esposa, minha irmã. Aí, que bom ver o senhor novamente. Por onde o senhor anda? Eu falei, rapaz, eu estou começando um ministério novo aqui no Vasco, estou construindo, fazendo uma obra. Se está fazendo obra, precisa de material. O que o senhor quer que eu mando para o senhor? Aí ele me mandou um caminhão de 16 metros de pedra e um de 16 metros de areia lavada. Sabe que é grana, né? Porque depois mandou mais. Aí eu tinha um pastor aqui, né? Que até conheceu, o pastor Luciano, e ele estava com um empréstimo que ele tinha feito, né, junto ao banco para fazer um telhado na casa dele, uma cobertura, porque tinha um problema de vazamento. E aí, do nada, ele me ligou e falou assim, olha, apóstolo, perdi meu telhado. Aí eu falei, ué, nem choveu, não deu vento? Será que levou o telhado? Como assim perdi? Estava orando e Deus falou que esse dinheiro não é para o telhado, é para a obra. E assim foi, Aloysio. A gente foi vivendo um milagre atrás do outro. Só em números. Um milagre atrás do outro. Números. Inauguramos no dia 15 de outubro de 2006, com meia parede, metade do chão era concretada, a outra metade não, era ainda barro, né? Gastamos 300 caminhões de barro para poder aterrar a propriedade, para que ficasse um pouquinho mais alto. Você já esteve aqui, né? Viu? Para que a gente tivesse dado um acesso mais alto, para dar um charme na nave, né? Quando ela ficar concluída. E vivemos esses milagres. Estamos vivendo. Deus é bom. Estamos há 14 anos já ali, no Vasco. E, no caso, como foi a sua experiência de renovação? Então, né, foi um processo, né? Eu, como bom teólogo que eu era, eu cria, né, no dom de línguas, cria nessas manifestações, mas eu via que naquela época havia assim, uma banalização, principalmente do dom de línguas, né? Tivia pessoas que falavam em línguas, mas aí via caráter, alguns falavam mexicano. E uma vez ouvi uma palavra no retiro de pastores, né, de um teólogo da convenção da qual eu saí. Ele era um homem muito profundo no hebraico e no grego. E ele estava dando lá uma explicação para aquela questão do dom de línguas, né, o famoso texto lá de Paulo. E ele trouxe uns esclarecimentos que me deixou um pouquinho
mais reservado, um pouquinho mais fechado. Quando começamos a viver esse movimento na igreja, a gente fazia parte sempre de uma caravana de louvor profético, né? Participei durante muitos anos ali no Quitandinha, e tivemos uma experiência lá com o David Keelan. Eu fui com uma turma da igreja do louvor, ficávamos hospedados numa casa muito boa, a gente alugava essa casa, e eles ficaram até mais tarde lá no Quitandinha, e eu fui mais cedo para casa. E aí eles chegaram dizendo que tinham tido uma experiência de cair na unção, né? De cair e tudo mais, e queriam me empurrar aquilo com ela abaixo. Não, mas se acontecer... Eu falei assim, olha, se acontecer, se for de Deus, vai ter que acontecer primeiro comigo. Aquela coisa que a gente... Sei como é que é. Com os teólogos meio engessados, a gente pensa. E aí, nesse mesmo evento, o pastor Sóstenes Mendes, né, que era o ministro de música do... Sim, lá de Belo Horizonte. Isso. Ele ministrou e a gente estava tendo um louvor profético assim meio trancado, sabe? Então a organização do Levi, os 3 pastores principais sentiram que era um tempo de ungir todo o Quitandinha. E lá estávamos eu, inclusive o apóstolo Gilberto estava comigo, e nós dois eram bem parecidos nessa questão, né? E o Sóstenes falou, hoje à tarde nós vamos ter um momento de unção aqui, vamos ungir o Quitandinha, pá. E na hora chamou todos os pastores que estavam presentes. Eu fui, né? Sem problema. Para mim, a gente vai ungir o Quitandinha, só que ele já tinha ungido o Quitandinha à tarde, e agora era o momento de ungir as pessoas. Então, nos deu um copinho de cafezinho com óleo, e eu, né, reserva toda de ungir com óleo, aquela coisa toda na minha cabeça. Mas lá estava eu e o Gilberto, que era ainda mais roxo que eu, com um copinho de óleo, e todo mundo vindo na frente para a gente ungir. Mas não, agora eu vou começar a ungir a igreja, vou ungir, vou adotar esse hábito. Nós, o povo, vendo curas poderosas mesmo, pessoas que tinham que fazer cirurgia do coração, gravíssimas, de alto risco, e eu abri a camisa assim desse homem, ungi os peitos dele, e ele fez uma cirurgia muito delicada, não sofreu nada, graças a Deus. Ficamos ungindo 1 ano. Aí nesse período, né, a gente formou uma aliança de pastores aqui que viviam as mesmas experiências depois que meu pai morreu. Então a gente se reunia na igreja toda sexta-feira na igreja para a gente orar, tomar um café da manhã, contar a experiência. Eu falei isso, né? É bom, isso é bom. Aquela vez, né? Contar dos fracassos nossos, né? Dos medos. Falava dos sucessos, mas falava também das nossas crises. E ficamos fazendo isso. Aí o Gilberto um dia me ligou. Aí ficamos fazendo isso, aí disso nasceu um projeto que a gente chamava de Profetiza, que era uma vez no mês, eu ia com a minha igreja toda de ônibus para a igreja do Gilberto. No mês seguinte, nós íamos todos que estavam nessa aliança, né, éramos 5 pastores mais ou menos, para outra. E fazíamos um evento. Fizemos o primeiro no Gilberto, foi muito bom, e que foi decisivo para que ele rompesse e começasse o ministério novo. E aí, nunca ia fazer na minha igreja, acho que a gente já tinha inaugurado o templo novo lá, ele me ligou, me contando uma experiência que ele teve. Que ele levou um missionário na quarta-feira, um missionário que indicaram para ele, e esse missionário foi lá e pediu para lavar os pés dele, ainda na igreja da qual ele saiu. E ele disse que quando esse missionário começou a lavar os pés dele, simplesmente ele foi perdendo as forças e tombou em cima do missionário. Que isso? Caiu. Interessante. Apareceu, perdeu a força e pum, tombou. Falei, ou seja, não teve nenhuma sugestão. Não, né? Nenhuma. O missionário só estava fazendo um lava-pés nele, um ato profético, digamos assim. E ele me contou isso e falou, Galhardo, eu vou pregar hoje no Profetiza da sua igreja. Falei, é isso mesmo. Tem problema se alguém cair na sua igreja hoje? Se houver isso de cair no espírito, na época, né? Era como se mencionava, se falava. Aí eu meio trêmulo, né? Falei, não tem problema não, mas dentro de mim eu falei, vai ter problema sim, se vai dar um problema. Aí falei, tudo bem. E falei com a Luciana do lado, né? Aí a Luciana, ai amor, isso vai dar certo. Ai amor, tô com medo que não sei o que. Falei, agora deixa rolar. Já falei, vamos ver o que dá. E aí começamos o evento. A Ludmilla tinha lançado esse CD dela novo, Ouço Deus Me Chamar, né? Alta Madrugada. Era uma música que estava muito forte, tinha uma presença de Deus muito gostosa, uma canção muito linda. E
Ele leu em Daniel, né, quando o Senhor aparece para Daniel, quando aquele anjo fala com Daniel, que Daniel cai como morto. E aí eu caí como morto na presença. Daniel ficou por dias, né, enfraquecido ainda, né, naquela visão. E ele leu esse texto, deu uma palavra, colocou a canção da Ludmilla. E a gente fazia isso, Aloysio. Já há um ano nós usamos o povo, desde a nossa experiência no Profetiza, no profético, que tanto eu como ele ungíamos o nosso povo. E ninguém nunca caiu na unção. Nunca. Pois nesse dia, nós pegamos o copinho, pusemos óleo, nós tínhamos uns 15 pastores já andando com a gente nessa época, e chamamos o povo. A igreja estava cheia, o templo de onde eu saí estava lotado, devia ter umas 700 pessoas, mais ou menos. Que isso? Todos que nós vimos e colocávamos o óleo viravam geleia, desmoronavam-se na nossa frente. Que é isso? Eu fui ungir um cara grande, cara. Um cara imenso. Quando eu botei, mas eu só fazendo aquela coisa simples, né? Aquela oração simples, pondo lá o dedo na testa dele, com uma oração bem simples, pondo e Senhor abençoa, né? E o homem virou uma geleia, ele fez assim. Quando eu olhei, era um tapete de gente no chão. Inclusive o Carlos Henrique devia ter, sei lá, seus 8 aninhos, mais ou menos. Eu olhei, ele estava caído essa unção. Eu, Deus, guarda meu filho, o que está acontecendo? Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu sabia o que estava acontecendo. E aí, tudo bem, isso numa sexta. Veio o sábado, aí no sábado eu senti o desejo de pregar sobre o vinho novo. E botei o tema assim, ó, recebendo o novo de Deus. E preguei sobre o vinho novo. E chamei o povo, falei assim, olha, quem quer receber o novo de Deus, sai do seu lugar e vem à frente. Essa é a outra coisa mais incrível, porque muitas pessoas da minha igreja não puderam estar na sexta-feira. Então não tinha questão de ter visto aquilo e repetir, enfim, não tinha uma conexão assim. Não era uma questão de replicar o que aconteceu, né? Não tinha. A mesma coisa. A minha igreja na época tinha a escada, era uma escada assim arredondada, os degraus. Cara, as pessoas iam caindo, parece que elas caíam modeladas pelo formato do degrau, igual a gente vê em filme, aqueles homens borracha. Aí um casal já tinha ouvido falar no sábado do que aconteceu na sexta, já estava assim, ó, aconteceu um negócio lá na nossa igreja, a gente não sabe o que é, ó, se for o caso, a gente vai sair, nem fica nisso aí, a gente vai para outra igreja. Eles moravam lá em Jardim. A gente vai para outra igreja. E eles vieram. Aloysio, eles não vieram à frente para essa unção. Eu fiz assim, chamei a esposa dele. Fulana, vem aqui. Quando ela ficou em pé, que começou a andar, cara, ela andava e as pernas iam fazendo assim, ó. Iam fazendo assim. No meio do caminho, antes de chegar no altar, ela estava no chão caída. Sem botar a mão, sem falar receba, sem nada disso. Aí ele ficou lá. Ele era um cara, fazia direito na época, um cara mais racional, mais lógico. Aí eu pedi para chamá-lo, ele veio atrás do púlpito. Quando ele foi acessar o púlpito, pela porta lateral, por detrás do púlpito, quando ele acessou o púlpito, ele tombou. Fantástico. Ele ficou uns 20 minutos. Quando ele levantou, ele estava com os 2 braços dele. E assim a gente foi vivendo isso foi desandando e culminou realmente com o meu batismo no Espírito Santo, né, também, que foi uma coisa sobrenatural. A gente fazia já um encontro na época da visão do G12, depois eu comecei a trabalhar com células, na visão G12, hoje eu não trabalho mais. Eu fui ouvir, a gente foi nesse Profetiza, né, que a gente fazia, e pela primeira vez a gente teve o desejo de fazer lá no Vilar dos Teles. Hoje é até uma igreja do Silas, Malafaia, no centro do Vilar dos Teles. Eu e a Luciana tínhamos tido um probleminha no dia, ficamos muito zoados um com o outro, tínhamos acertado, mas aí fica aquele clima chato, né? Pô, por que a gente teve esse problema? Uma coisa tão simples. Aí ela falou, amor, não vou, as crianças estão muito pequenas, e a gente não sabe como é lá, não é uma igreja, é um ambiente, assim, é um espaço grande, vai que não tem onde elas ficarem. Falei, tá bom, então você fica. E fui. Quando eu cheguei lá, eu vi que era um ambiente legal, tinha uma área atrás, assim, com uma cantina, e as crianças podiam ficar brincando lá enquanto o evento acontecia, tranquilo. Aí mandei um irmão para pegá-la, ela chegou, aí fomos, a gente sempre fazia isso, né? Antes de ungir o povo, a gente ungia a mão dos pastores
eles ungiram o povo. Aí o Gilberto e a Martinha, que você conhece, estavam ungindo a gente. Né? Eu era o último aqui, da direita para a esquerda. Então, fiquei entendida, né, para passar o óleo aqui, fechei o olho. Nisso, o Gilberto começa a ungir o pastor que está do meu lado direito e a Marta estava depois dele. Quando a Marta começou a andar em minha direção para ungir as minhas mãos, eu falei simplesmente assim: Deus, Deus. Quando eu parei de falar o segundo Deus para falar o terceiro, veio de dentro de mim, sabe, um geyser, já senti literalmente, cara, como se saísse dentro de mim um turbilhão, igual um geyser. Eu sempre uso essa palavra. Ou seja, foi uma explosão, né? Uma explosão. Nada. Eu já tinha pedido dom de língua, já tinha orado dom de língua, já tinha encontro do G12 que eles botam a mão, né? Seja batizado, quase que pega a tua língua, né? Seja batizado e nada. Aquilo veio como um geyser dentro de mim. E coincidiu que quando a Marta veio, foi tudo um processo. Eu senti aquilo no terceiro Deus que veio, foi o ato que a Marta botou a óleo na minha mão. As nossas mãos se grudaram, literalmente. Ela não conseguia se desprender de mim e eu pulando, né, começando a pronunciar algumas palavras em línguas. E aí eu lembro claramente que ela queria nos soltar, né, porque eu era muito grande, a Marta não é tão grande, né, eu sacudia muito. Eu lembro que ela falou assim com o Gilberto, ela chama ele de Júnior, né? Júnior, me ajuda. Eu escutei o Gilberto falando, se vira. Te vira. Cara, quando saiu a rajada mais forte de língua, que as nossas mãos se desprenderam, eu rodei. Involuntário. Eu rodei e fui para mais de 4 metros de distância, como se eu tivesse levado um... Que é isso? E lá tem um portão de entrada grande, que era um estacionamento, né? Aí fica bem no centro do vilar, onde passam os ônibus. Eu me lembro de estar deitado de lado assim, sacudindo a perna e falando... Blá, 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 e os ônibus passando devagar, parados. E todo mundo botando a cara para fora da janela para ver o que era aquele homem caído, tremendo, perna, estava tendo uma crise convulsiva. Terrível. Um ataque, né? Parecia um ataque. Aquele mico do espírito poderoso. E aí, cara, no outro dia, isso numa sexta, no sábado a gente foi para... Eu fui para um evento lá do Marcos Gregório, né, no Apacentar, e o Cirilo falou sobre dom de línguas. Ministrou sobre dom de línguas, num sábado de manhã. O que a gente falava foi muito esclarecedor, me ajudou muito. Quando foi no domingo, no dia do nosso culto à noite, eu preguei uma mensagem simples, chamei o povo e liberei a unção. Cara, todo mundo foi batizado. Foi uma coisa de doido, de louco, cara. Foi muito tremendo, cara, o que aconteceu. Glória a Deus. E foi acontecendo. Foi daí... Ou seja, foi vamos dizer, um mover explosivo, né? De avivamento. Que veio em você e de você para a igreja. É interessante isso, porque você está contando certos fatos que primeiro acontecem com você e depois chegam à igreja. Sim, como se derramasse a partir de você para a igreja. Então, exatamente o que eu falei lá no Quitandinha, quando a gente estava à noite debatendo o que eles tinham vivido da experiência com o David Keelan, né? Que eu falei, olha, se Deus vai fazer alguma coisa, eu entendo que ele vai fazer primeiro isso em mim. E, de fato, Aloysio, enquanto eu não experimentei isso individualmente, e a minha esposa, enfim, veio literalmente respeitando esse princípio de autoridade. Veio sobre você, veio também sobre a sua esposa. Demorou um pouquinho mais com a Lu, mas veio. Graças a Deus. E com ela, como é que foi? Então, ela viu aquela questão da unção, ainda ficou muito temerosa, né? E aí a questão de falar em línguas também, ela ainda tinha... Porque ela tinha aquela armadilha que a gente tem na nossa mente, é aquela de que parece que é um som que todo mundo reproduz, né? Parece uma coisa... Lógico. Né? E ela também tinha esse mecanismo de defesa na mente dela. Mas quando veio também foi muito tranquilo. A Lu, depois ela se desprendeu e foi tranquilo. Foi algo assim muito
Deus mesmo. Foi um negócio... Cara, esse avivamento era tão poderoso, sabe, o processo, né, da minha conversão, eu tive que ir a juízo, inclusive tive uma audiência que fiz, acusado de bruxaria, de feitiçaria. Que isso? Eu fui a juízo, cara. A gente teve um processo, um grupo que saiu um ano antes de todo esse mover. A nossa igreja era uma igreja bem, bem comum, digamos assim. E aí, quando a gente inaugurou o Templo Novo, que veio o avivamento, eles usaram aquela cláusula pétrea, né? Aquela cláusula lá importantíssima para a convenção, de que eu estava quebrando aquela cláusula, então era passivo de um processo de tomada de patrimônio, né? Mas uma experiência tremenda que a gente viveu é que teve um dia que esse grupo voltou todo para o culto, né? Porque a convenção orientou que se eles voltassem a frequentar, eles iam ter mais legalidade para o processo. Então vieram cerca de 19 pessoas, sentaram todas de um lado do templo, e nesse tempo Deus me proibiu de pregar. Fiquei muito tempo sem pregar, porque eu acho que ele percebeu que se eu fosse pregar eu ia estar ferido, então podia lançar algum tipo de palavra, né? Ficar atacando, né? Então eu preparava os sermões, chegava na igreja, não conseguia pregar. A unção vinha sem que ninguém induzisse, falasse, todo mundo começava a unção, ser batizado no Espírito Santo, aquela coisa. Deus, ninguém pegava no microfone para falar, faz isso, faz aquilo, ninguém. Começávamos a adorar e a glória do Senhor vinha. Nesse dia, nós tínhamos muitas crianças. O Xande, nessa época, o Xande nasceu em 99, estou falando aí mais ou menos de 2005, então o Xande tinha aí seus 6 aninhos, né? E a Aninha tinha seus 4 anos. E nós tínhamos uma galerinha nesse top de 5, de 4 até 11 anos. Aloysio, nesse dia, veio uma presença de Deus. Todas as crianças foram batizadas sem nenhuma pessoa tocar nelas. Elas levantaram, falando em línguas, o então falava na maior altura, falando em línguas. Elas faziam assim com a mão, literalmente dando a entender que estavam segurando uma espada, e faziam assim, como se estivessem segurando um escudo, e elas começaram a marchar em fileira, sem que ninguém falasse nada. Amém. E andando na dimensão do templo, beirando a parede, pelos bancos assim, ó. Cara, e elas ficaram nesse transe espiritual, nesse mover de Deus, por cerca de 40 e tantos minutos. Que isso? Quando essas pessoas viram aquilo, todas elas a uma levantaram e se retiraram. Quando isso aconteceu, a igreja explodiu, que nesse dia, se eu não estou equivocado, se minha memória ainda me ajuda, nesse dia a unção veio tão forte que eu comecei o culto às 18 horas. Era meia-noite, sem que ninguém pegasse no microfone para falar nada. E a gente não conseguia parar o mover. Os pais começaram a vir pegar seus filhos na porta da igreja. Os maridos, preocupados, vieram buscar suas esposas para saber o que tinha acontecido. E ninguém conseguia sair do templo. Que maravilha. Foi algo sobrenatural. Que maravilha. Que maravilha. Quer dizer, é uma verdadeira história do avivamento que vocês viveram, né? Que viveram esse avivamento extraordinário, que Deus esteve presente. E muitas vezes, pelo que você está falando, o homem participa, mas ele não lidera, né? Não mesmo. A gente, assim, não havia nenhuma interferência. Porque às vezes a gente vê que a gente é induzido, né, a chegar no culto e de repente falar, bate palma, agora você vai ficar em pé. Eu já não adoto isso há muito tempo, né? Agora faça aquilo, agora faça aquilo outro, dá um glória aí. Eu não gosto desse tipo de condução porque é uma coisa voluntária. E nesse tempo, de uma maneira muito mais presente, era como acontecia. Eu preparava, então chegava lá, tinha tanta presença, eu não conseguia chegar próximo ao púlpito de pregar. E tudo acontecia. Falando agora, olha só, Deus está aí, olha esse varão que chegou, olha o anjo que está ali, dê um glória aí, meu amado. Isso não aconteceu. Nunca aconteceu. Eu nunca fui adepto desse tipo de comportamento. Sempre entendi dessa experiência que a gente viveu
que Deus não Entendo, precisa de um animador, de alguém que faça com que ele se manifeste. Ele chega no entendo. lugar que ele quer chegar e se manifesta num ambiente que ele é bem recebido, num ambiente que está realmente carregado de santidade, de glória, de desejo, né? De coração mesmo. E é o que a gente viveu muito tempo mesmo. E, digamos, vocês já estão com quanto tempo de ministério? Você tinha falado? Temos 14 agora em outubro, né? Dia 15 de outubro. Que bênção, Temos que 14. bênção. Já é um tempo, né? É Já um sou tempo mesmo. E agora parece que, como você disse, vivendo novas expectativas, né? Novas realidades, até mesmo a nível pessoal, né? Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, né? Você já está vivendo um momento especial mesmo. Uma coisa que a gente precisa entender, né, nessa questão de avivamento é que você não tem como fazer com que a nuvem permaneça ali. No início, tudo que a gente viveu é muito poderoso, né? E a gente, de alguma maneira, a gente quer que aquilo continue. Mas o que eu aprendi, né, eu já tenho 26 anos de ministério, né? O que eu aprendi ao longo desse tempo, e principalmente com essa experiência nossa de avivamento, é que você não tem como segurar isso. Isso vem no momento que eu decide que deve vir, né? É algo que realmente você... Eu não considero que a gente contribui para que isso aconteça. A gente faz aquilo que entende que tem que fazer, mas realmente é Deus que decide quando é que a glória dele vai se manifestar de uma maneira mais real, mais contundente e mais presente no lugar. Aí, de forma também, a gente quer logo fazer como os apóstolos, né? Que bom é este lugar, vamos fazer aqui uma tenda para ti, para É uma Moisés. tendência, né? Vamos manter isso aqui, porque é bom, vamos segurar isso aqui. A gente quer continuar aqui. E o que eu aprendi pessoalmente como pastor é que isso não acontece, não é possível, né? Isso vem, de uma vez eu ouvi, né, que o equipamento ele é igual a tsunami, né? Ele se forma, ele vem, ele causa o estrago que tem que causar e a água recua até um tempo oportuno, né? E eu creio que, assim, como igreja, a gente está vivendo esse tempo. Porque não foi só o meu ministério, o Roxo, né? Um lugar que muita gente não conhece, mas tantas outras regiões do Brasil, você viaja muito lá para fora, sabe disso. Uhum. Primeira vez que eu dirigi. Tudo comigo, né? Eu sempre faço essa dirigindo tudo comigo. Mas tu vai ficar no lugar ou você tem vergonha? Depois, na volta. Eu vou no banco atuto, estacionando num lugar e eu faço os dois. Então quando você tá no 1, Melhor não. como é a ré dele, né? Não sei. Mesmo aqui dentro. Então. Você tem que ficar lá fora. Ah, eu vou te ajudar daqui. Sofia, aqui. Deixa eu pensar no pai, né? Eu tô esquecida. A Rena entrou É, não. Galhardo, parece que entrou um som aí estranho e tal, junto com você, até cobrindo a tua voz. É como se você estivesse agora e um outro som entra cobrindo o teu. Saiu? É como uma interferência. Eu não estou te ouvindo, eu estou ouvindo outra coisa. Não apareceu na live. Né? Nós estamos chegando já ao final, Direto. né? Deixa eu me dar uma olhada aqui. Agora vai lá. Vai. Exatamente isso, está com uma interferência. Deixe-me
Você agora está me ouvindo? Não. Realmente entrou uma interferência. Ficou interferência mesmo. Ficou interferência, não faz mal. A gente dá um jeito, né? Então, eu vou aqui salvar isso e te chamar novamente. Agora melhorou? Agora foi. Melhorou, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Agora tá. Você estava falando sobre tudo isso, sobre o avivamento, entrou uma interferência aí estranhíssima, mas graças a Deus agora se resolveu. Né? Você estava falando que depende muito menos da gente e que é tipo uma tsunami que vem e volta e tudo mais. Isso. Porque a tendência, né? Eu, quando lembro dessas coisas, eu fico muito emocionado, porque foi um tempo muito poderoso. A gente, mesmo quando a gente veio para o Ministério Novo, a gente viveu milagres. A gente teve uma situação de uma senhora que ela já estava há dias que ela não conseguia mais andar. Ela não andava mais. Ela só saía de casa carregada, em cadeira. Então, o meu tesoureiro na época era vizinho dela, falou assim, olha, apóstolo, à noite a gente vai trazer uma vizinha aqui da minha sogra, do meu sogro, que ela não anda mais, simplesmente ela ficou paralisada. Ela não anda. E ela foi trazida, eu lembro dela entrando pela porta principal, sentada numa cadeira grande que nós temos lá, sendo colocada na frente, e a gente adorando, adorando, adorando. Tem que a gente ungisse, tocasse, sabe? A mulher foi curada, ela começou a andar do nada, começou a andar. Glória a Deus. E os vizinhos, normalmente em casa, ficaram apavorados. Aí tivemos uma outra experiência de uma mulher que já estava há meses que ela não enxergava. Não enxergava nada. Estava completamente cega. Nessa época foi até um domingo que o Ministério do Exi veio ministrar com a gente. E ela saiu enxergando, começou a enxergar no culto, pediu uma Bíblia para ler, começou a ler. Glória a Deus. A gente teve uma jovem que estava já com uma coletagem marcada, porque o bebê tinha morrido, o feto já estava morto há uns 3 ou 4 dias, e na segunda-feira ela ia fazer um procedimento para retirar o feto, né? E aí, como Sim. o irmão que era vizinho, isso com ultrassom, com toda a documentação de exames feito, né? Aí ela veio ao culto, o irmão da igreja trouxe ela ao culto, e depois da mensagem, a Luciana foi e ungiu a barriga dela. Botou a mão na barriga dela e começou a ungir, orar, e os intercessores, a gente orando. Daqui a pouco ela deu um grito, a moça. Meu Deus! Aí a Luciana, o que foi? Eu senti algo mexer. Eu senti que mexeu. Aí ela ficou com essa impressão, né? Aí falamos, então amanhã, quando você for fazer a retirada do feto, não faça sem antes ir ao médico que ele faça uma nova ultrassom. O bebê estava vivo e nós apresentamos o bebê. Com Glória a Deus. Já há mais de 4 dias. Não, olha, essa é uma ressurreição que eu nunca tinha ouvido. Tremendo. Já em estado de posição, entendeu? E ela fez e trouxe, nós apresentamos o menininho, cara, num culto de apresentação de bebê. Glória a Deus. Glória a Deus. Deu muito, cara, de muitas maneiras. Milagres financeiros, de ganhar carro, já te contei alguma experiência. Enfim, cara, a gente viveu momentos muito poderosos. E é muito bom isso. Né? E a gente quer perpetuar isso, né? A gente quer estender isso. Só que realmente isso não é possível. Pelo menos a minha experiência diz que isso não é possível. E a gente vai viver esse auge, vai viver esse mover, e vai ter um tempo que ele vai dar aquela diminuída, digamos assim, refletir, vai baixar, provar a nossa fé, fazer com que a gente ore, fazer com que a gente entenda que Deus, ele é muito mais do que o que ele produz, do que o que ele faz. É mais importante. Amém. É a que ele é. E o quanto a gente realmente busca ter essa comunhão, essa intimidade, o quanto a gente realmente entende essa dependência que a gente tem dele, relacionamento, mesmo que ele não responda.
E você vai Amém. ver que o Evangelho de João, ele vai falar muito sobre isso. Eu acho não, por leitura e exame, é o Evangelho onde mais aparece a expressão crer, crerias, se creres, Sim. crendo, não crer, creram. É o que mais aparece isso. E na maioria das vezes, eles creram por causa dos sinais. Eles creram por causa dos milagres. E tem uma experiência que eles creram por causa dos sinais, mas diz o texto que Jesus não confiava neles. Então, o texto de João deixa claro que Jesus não se empolgava com o fato das pessoas crerem nele por causa daquilo que ele fazia. Porque, e quando ele não fizesse? E se ele não fizesse, elas ainda iriam crer nele? Então, a nossa fé, ela tem que ser uma fé que não está vinculada, não está atrelada ao que Deus está fazendo, ou pode fazer, mas sim ao que ele é. Esse texto, Amém. Jesus não confiava. Então, Jesus não confia em pessoas que estão com ele por causa daquilo que ele faz ou pode fazer. Porque sabe que quando ele parar de fazer, essas pessoas não vão mais estar com ele. É aquilo que ele falou, vós me seguis porque comeste dos pães, né? É aquela situação assim. Barriga cheia, Não porque o viste e creste. Galhardo, nós estamos chegando já ao final, né? Eu quero te agradecer a participação. Hoje foi a história de um avivamento pessoal e da igreja, né? O que Deus fez acontecer na sua vida. Então, eu quero te agradecer muito, que Deus continue te abençoando e abençoando a igreja, abençoando a sua família. Tá certo? Obrigado. Muito obrigado pela participação. E espero tê-lo numa próxima vez. Com certeza, estou disponível aqui, estou à disposição. Tá bom, Luiz? Obrigado. Tá legal, cara. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Amém, igualmente. Obrigado. Paz aí.